Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 3 das profecias de Miqueias. Vamos estudar Miqueias capítulo 3, versículos 1 a 7. Esse é um texto instigante, pois nos mostra a clara acusação que Miqueias faz às autoridades civis e religiosas de Israel. Nesse texto, Miqueias acusa inclusive os falsos profetas. E como veremos no próximo programa, ele anuncia a destruição de Jerusalém. Para entendermos bem esse texto, é necessário recordarmos brevemente a história e o movimento sociopolítico do mundo antigo e as suas interdependências. Ao refletirmos sobre a situação daqueles dias, percebemos que os acontecimentos que estavam levando Israel e Judá da glória passada para a miséria que enfrentavam nos dias de Miqueias, através dos exílios, algo tinha acontecido que tinha provocado aquela situação. A Palestina estava no centro da rota militar do mundo antigo. Por um lado, era um vasto território de interesse geopolítico do Egito. A Palestina, em muitas ocasiões, tinha ficado dominada sobre o Egito. Ao mesmo tempo, os hititas também tinham interesse naquele território, embora não quisessem medir força com os egípcios. Entretanto, duas outras nações tinham um grande interesse na Palestina. Cada vez que a Babilônia e cada vez que a Síria avançavam para o oeste para conquistarem o Egito, era necessário que ambas as nações, respectivamente, assegurassem sua retaguarda, sujeitando então, por sua vez, todo o território palestino. A Palestina era também a rota comercial e migratória do mundo antigo e, por isso, tinha que ser controlada pelos poderes principais, isso é, pelos impérios dominantes. Portanto, é importante reconhecermos o quanto o povo de Deus foi influenciado por toda essa movimentação social, política, comercial, militar e migratória. Israel e Judá estavam em constante contato com a arte, com a indústria, com o comércio de todo o Oriente Próximo. E assim, a liderança do povo de Deus era atraída pelo poder e pela riqueza, pelos bens materiais que passavam constantemente pelos seus territórios. Israel e Judá também sofriam as pressões migratórias, o que resultava num desejo de manter seus limites geográficos a qualquer custo, mas também lhes abria o desejo de expandir os seus limites territoriais às custas das diversas nações ao seu redor. Israel e Judá, através dos seus reis, procuravam tirar proveito de uma política que os colocava como aliados, ora dos egípcios, ora dos assírios e até aliados também dos babilônios. Quando recordamos o que já estudamos nas profecias de Isaías e Jeremias, lembramos das suas condenações contra esse tipo de jogo político. Porém, suas reclamações não foram atendidas. O rei Onri, de Israel, foi um dos mais ágeis nessa política internacional. É preciso que recordemos também que os períodos de liberdade e expansão do povo de Deus aconteceram nas ocasiões em que os grandes impérios estavam em baixa. Como exemplos desses momentos de expansão, podemos lembrar, primeiramente, do reinado de Davi e de Salomão, Reino Unido, que atingiu até o rio Eufrates no norte, inclusive a Síria, e Ezion-Geber no sul, incluindo Amon e Moabe e também Edom. Podemos nos lembrar também do reino de Israel sob Jeroboão II, que nós já mencionamos em outros programas. Esse reinado de Jeroboão II alcançou a entrada de Ramate ao norte da Síria e o Mar Morto, incluindo no território Amon e Moabe. Também podemos nos lembrar do reino de Judá, Reino do Sul, sob o reinado de Azarias, que estendeu-se, incluindo os edomitas, filisteus, árabes e amonitas. Da entrada do Egito no sul, em Elate, subia o seu reino até o leste do Jordão, até a Síria. Portanto, embora tivéssemos períodos muito prósperos, períodos em que houve muita prosperidade,
essas etapas na vida do povo de Deus trouxe consequências gravíssimas. Esses 3 períodos e outros momentos foram etapas de esplendor material e de poder político internacional. Entretanto, essas ocasiões, esses períodos trouxeram problemas socioeconômicos, éticos, morais e religiosos, a respeito dos quais os profetas de Deus pregavam e condenavam os que agiam em desacordo com a vontade do Senhor. Por não darem ouvidos à voz de Deus emitida pelos seus profetas, primeiramente o Reino do Norte, Israel, experimentou a punição de Deus através dos assírios em 722 a.C., quando, depois de invadir e destruir Samaria, os assírios levaram os israelitas para o cativeiro, trazendo outras populações para habitarem o seu território. Logo a seguir, 136 anos depois desse acontecimento terrível, em 586 a.C., o Reino do Sul, Judá, experimentaria também a punição de Deus através dos babilônios. Quando então Nabucodonosor, depois de invadir, destruiu Jerusalém e o templo, levando os judeus cativos para a Babilônia. Mas como Deus prometera, depois de 70 anos, através de Ciro e de Dario, governantes persas que tinham conquistado o poder sobre a Babilônia, os judeus retornaram à terra prometida como um remanescente, um resto que sobrou do povo de Deus. Então, nos dias de Miqueias, agora voltando um pouco, o profeta dedicou todo o seu empenho para que Judá, sua terra natal, não experimentasse a punição de Deus. Mas, infelizmente, ele não foi atendido, ele não foi ouvido. Todo o povo, a partir da liderança, estava contaminado pelo desejo de prosperidade material. Então, Deus, através do seu profeta, ele foi duro e objetivo, advertindo-os. Por isso, o título para o nosso estudo é O Repúdio Divino aos Líderes Gananciosos. Eu repito, esse é o título para a nossa consideração, para a nossa reflexão, com base em Miqueias, capítulo 3, versículos 1 a 7. O repúdio divino aos líderes gananciosos. Querido amigo, a ganância é pecado e, portanto, desagrada a Deus. Quando se ocupa cargos de responsabilidade na liderança de um grupo, seja de uma nação, seja de uma igreja, seja de uma comunidade ou numa organização pública ou privada, o que se espera dos líderes é que estimulem todos que estão filiados àquela entidade a realizarem suas tarefas a fim de que os alvos dessa entidade sejam conquistados. A partir do exemplo de suas próprias vidas, os líderes podem influenciar para o bem ou para o mal. Quando os líderes não marcam os seus subordinados com um bom exemplo, logo, dentro em breve, todos entram em colapso. A liderança do povo de Deus era constituída naqueles dias da seguinte forma. Havia, em primeiro lugar, o rei, isto é, a monarquia no povo de Deus teve seu início com Saul como principal entre os iguais, mas depois tornou-se absoluta. O mandatário reinava e, ao deixar o reinado, deixava também em seu lugar seu descendente direto. Em segundo lugar, nós tínhamos também, como liderança do povo de Deus, os príncipes, também chamados de cabeça das tribos, ou então chamados de juízes. Eles ajudavam na administração civil. Eles eram os nobres do reino. Havia, em terceiro lugar, os sacerdotes, mencionados uma única vez em 3:11 por Miqueias. Eles eram os responsáveis pelos cultos, servindo junto com os levitas em todos os detalhes para que os israelitas e judeus pudessem adorar o Senhor. Em quarto lugar, nós temos os profetas. Eles formavam uma classe de líderes religiosos desde os tempos de Natã, que confrontou a Davi, e posteriormente Elias, que enfrentou Acabe e Jezabel. Muitos deles eram verdadeiros, mas também, no meio do povo de Deus,
nós temos que reconhecer, havia profetas falsos. Em quinto lugar, entre a liderança do povo de Deus, haviam aqueles que eles denominavam como fortes. Isto é, pessoas que formavam uma nova classe da sociedade do povo de Deus. Eles surgiram fora do quadro hereditário tribal e, de certa maneira, eram competidores com esses últimos. Como a atração era a prosperidade material, eram esses os que oprimiam os pobres e influenciavam também o rei, os príncipes, os profetas, os sacerdotes a agirem da mesma maneira. Ora, querido amigo, diante desse quadro triste, Miqueias se sentia incomodado. Sabia que a sua nação, Judá, corria o risco iminente de experimentar o mesmo que experimentou Israel. Miqueias, então, faria todo o possível para salvar Judá. Para o profeta Miqueias, o patriotismo verdadeiro, o desejo pelo bem do seu povo e da sua nação, devia basear-se na verdade, na justiça e numa profunda e obediente relação com Deus. Mas ele via, querido amigo, por parte de cada líder, por parte de todos os líderes, um patriotismo superficial, que, na verdade, tinha por base o engano, a injustiça e o desejo de uma ganância pessoal, de riqueza pessoal. Miqueias tinha o mesmo sentimento que Paulo, séculos mais tarde, expressou aos romanos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, irmãos judeus, é que sejam salvos. Miqueias também queria que o povo fosse salvo. Porém, Miqueias sabia que Deus não deixaria impunes os que desprezavam os seus mandamentos e princípios. Deus os puniria severamente. E por isso o princípio que esse texto nos apresenta é visto nessa frase. Todos os que desprezam o Senhor serão desacreditados diante do povo. Eu repito, esse é o princípio que essa primeira parte do capítulo 3 de Miqueias nos dá. Todos os que desprezam o Senhor serão desacreditados diante do povo. Nesse texto, encontramos 5 ações de Deus contra os que o desprezam. A primeira ação de Deus contra os que o desprezam é de total repúdio às autoridades injustas. Versículos 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. Disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal. Querido amigo, aqui Oséias está se dirigindo exatamente aos chefes e magistrados. Esses são termos empregados, como nós já descrevemos, para registrar, para descrever a liderança do povo de Deus. Eles tinham que saber mais do que ninguém o que era justo. Por quê? Porque o juízo eles deveriam estar promovendo dentro da sociedade israelita. Portanto, o juízo contra eles, já que não estavam respeitando o juízo do Senhor, seria sumamente severo. Por quê? Porque eles tinham trocado o bom pelo mal. Em termos pastorais, eles flagelavam as suas ovelhas até arrancar-lhes a pele. A segunda ação, então, de Deus contra aqueles que o desprezam é de total condenação aos que cometem violência. Deles, diz Miqueias, do povo, arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne no meio do caldeirão.
Sim, querido amigo, essa é a descrição que Deus, através de Miqueias, fez da maneira como os líderes tratavam o povo. É difícil conceber tantos abusos, tanta impiedade. Porém, os líderes tinham desprezado o povo comum, tinham despojado esse povo comum de tudo que tinham. Tinham tratado o povo como animais destinados ao matadouro. Portanto, no dia da tribulação, não receberiam resposta alguma do Senhor. Poderiam clamar, mas não receberiam nenhuma resposta do Senhor. Deus não atende às orações daqueles que procedem com injustiça. Tampouco Deus atende àqueles que não andam segundo a sua vontade. Podemos ver isso em outros textos, como, por exemplo, Isaías 59, 2 e João, no Novo Testamento, capítulo 15, versículo 7. A terceira ação de Deus contra os que o desprezam é de total rejeição ao clamor dos injustos, versículo 4. Eles não receberiam qualquer resposta da parte de Deus. Diz assim Miqueias: então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras, visto que eles agiram com dureza, com iniquidade, com ganância. Querido amigo, Deus esconderá seu rosto. Podemos constatar isso lá no Salmo 104, versículo 29. O rosto de Deus dá a vida. Esconder o seu rosto significa desagrado, significa morte, significa destruição. Estarmos sem Deus nos contemplar significa que nós estamos sem comunhão com Ele. A bênção de Deus é o mesmo que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Lembre-se dessas palavras lá de Números, capítulo 6. No dia da tribulação, Deus deixará perecer a esses maus líderes. Será demasiado tarde para que eles recebam ajuda dele. A quarta ação de Deus contra os que o desprezam é de total repulsa aos líderes espirituais gananciosos, conforme lemos no versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e clamam: paz, paz, quando tenho que mastigar. Mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Os profetas serviam os seus próprios interesses. A expressão mordem com seus dentes descreve a sua aflição, a sua volúpia pelo dinheiro, a sua gula pelo dinheiro. Eram comilões cujo apetite era apenas os bens materiais. Se o povo lhes dava para oferecer a Deus, ficavam com aquilo que recebiam do povo e não entregavam a Deus, ficavam para eles mesmos. Eram pessoas que eram abusivas naquilo que queriam usufruir. Esses profetas abusavam do conceito porque não era para a honra de Deus, e sim para a própria honra deles. Não eram homens de Deus. A quinta ação, então, de Deus contra os que o desprezam é de total inversão aos atos dos guias espirituais enganadores. Versículos 6 e 7, e assim terminamos o nosso estudo. Nesses versos, Deus promete sobre esses falsos profetas vergonha, trevas e confusão. Por quê? Porque eles andaram erroneamente diante de Deus. Esses que se vangloriavam de serem profetas, de terem visões divinas, seriam desmascarados pelo Senhor. Só veriam escuridão, e Deus lhes daria escuridão para que não profetizassem mais, para que não enganassem mais o seu povo. É certo considerar a escuridão e as trevas como sinônimo de calamidade. Enquanto os profetas não teriam o que ver, o verdadeiro profeta é reconhecido pelo cumprimento das suas profecias. Os falsos profetas seriam envergonhados diante do povo, seriam desacreditados pelo Senhor. Querido amigo, ao concluirmos,
temos que constatar que Miqueias era um profeta diferente desses falsos profetas e líderes. Miqueias provou amar a Deus e ao povo. Você tem reconhecido os seus líderes como verdadeiros profetas? Ou tem visto neles atitudes mais interesseiras do que amorosas? Que o Senhor lhe dê discernimento e que o Senhor te dê condições para definir e se colocar apenas sob os cuidados do próprio Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.